Eu sou cabeleireiro e se tem uma coisa que os profissionais odeiam é dizer use seda. Mas será que falta técnica para entender esse produto? Ou será que essa fama, esse ódio se justifica? Ou pior de tudo, será que é só preconceito? Mas nesse vídeo de hoje, amiga, não se preocupe, porque nós vamos direto na raiz do problema e entender o porquê um dos produtos que é mais amado pelas consumidoras é motivo de tanto ódio pelos profissionais. Ah, e não tem achismo aqui não, hein? Nem palpite. Nós vamos direto nos dados e fórmula na mesa. Meu nome é Leandro Santana, esse é o Beleza Democrática e vamos lá que a gente não tem tempo a perder. E a seda é uma gigante no que diz respeito a produtos para cabelo. Está há mais de 50 anos no Brasil, sendo uma das mais vendidas a precinhos populares de 10 a 15 reais. Mas a seda não foi lançada no Brasil, não. Ela foi lançada na Inglaterra em 1954 pela Unilever. Enquanto a maioria das clientes adora pela limpeza, facilidade e pelo precinho, alguns profissionais olham com desdém. Mas só por que isso? Porque tudo que é barato tem um sinônimo de ruim? Por que será que a seda se tornou um símbolo do que algumas pessoas insistem em dizer que é shampoo de pobre? Mas não se preocupe, amiga. Hoje nós vamos focar nos ingredientes, porque é isso que interessa. E o primeiro nessa lista é o lauril éter sulfato de sódio. Ele serve para limpar profundamente esse couro cabeludo. Ele vai espumar bem. Por isso que muita gente adora a sensação do seda no cabelo, porque parece que o cabelo está sendo bem limpo mesmo. É verdade. Mas aqui tem uma ressalva. Ele pode causar, sim, irritação e coceirinha, principalmente se você tiver um couro cabeludo sensível. E esse tipo de sulfato, ele é comum, sim, em shampoos mais acessíveis, mas não é só neles não, tá? Shampoo de luxo também usa. A diferença aqui é a qualidade desse sulfato. E a crítica frequente aqui é, sulfato é vilão. Mas na prática, tudo depende do seu uso correto. Tem pessoas que vão se beneficiar muito desse sulfato e tem outras que definitivamente não. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. E o segundo aqui é o cloreto de potássio, que a seda usa como alternativa pro cloreto de sódio. Olha que interessante. Menos comum do que o cloreto de sódio, o potássio ele é usado para dar consistência e também para dar aquela viscosidade ao produto. E aí vem as críticas, né? Porque na verdade o que acontece é se usado em excesso e incorretamente pode ocasionar esse ressecamento do cabelo. É mesmo se você estivesse tomando banho de praia todos os dias sem fazer um tratamento depois. Esse sal vai de uma certa forma danificar. O cloreto de sódio ele é usado como substituto e alternativa para aquele tão famoso sal mineral mesmo, cloreto de sódio. E o terceiro aqui é a dimeticona, que é um silicone volátil que protege o frio, vai tirar aquele frizz e não vai dar uma pesada. E o ponto positivo aqui desses ingredientes na seda é que muitos shampoos acessíveis nem tem isso. Olha a seda saindo na frente, hein? E o quarto aqui é a ceramida 2. O que são eles? São lipídios naturais, ou seja, gorduras naturais que vão ajudar e muito a selar o seu cabelo, reparar essa cutícula, dar um brilho. Eu tô passada, chocada. É um daqueles ingredientes que fazem toda a diferença. E sabe o que é mais interessante? Ele não é muito comum de se ver em shampoos baratinhos, não. Olha a seda novamente aí, que é um que tem um nome gigantesco. Eu tive que falar milhões de vezes para conseguir pronunciar. É o metoxinamato de etixilina. Esse ingrediente ele é muito usado em produtos de proteção solar, mas isso não quer dizer que não possa ser usado em produtos capilares. E nesse caso ele é usado como um filtro solar, protegendo os fios dos danos que podem ser causados pela irradiação ultravioleta. Olha só, e não é algo que a gente espera muito de shampoos mais acessíveis não, viu? Olha novamente a seda mostrando um ingrediente diferente. Adorei, ó. Agora que nós já vimos alguns ingredientes, ou seja, os principais, a pergunta que não quer calar é aonde os cabeleireiros têm razão quando eles criticam a seda? E a primeira coisa que a gente não pode ignorar aqui, amiga, são os sulfatos fortes. Porque eles podem ser, sim, muito agressivos, não só para o seu couro cabeludo, mas para o seu cabelinho. Principalmente aqueles cabelos que estão extremamente danificados, fininhos, aí já viu, né? E outro aqui nessa lista são os conservantes potencialmente alergênicos, ou seja, os MIT, CMIT, que podem ser extremamente problemáticos para couro cabeludos que são mais sensíveis e causar irritação, coceira, e aí já viu, né? Então, esses são alguns dos conservantes que podem sim causar alguns probleminhas para você.
Outro ponto super importante aqui são a ausência de ingredientes ultra reparadores que os shampoos mais caros eles têm. Sim, gente, shampoo não é só para lavar cabelo. Shampoo pode ajudar e muito na estruturação do seu fio, dando mais brilho, dando mais força. E, infelizmente, a seda Deixa um pouquinho a desejar nesta categoria. E outro ponto importante também é o uso diário desse shampoo. Se não for usado complementado com uma boa nutrição, uma boa hidratação, pode ressecar e deixar as cutículas extremamente abertas. Agora que a gente já sabe disso, a gente vai ver onde nós profissionais podemos errar sobre essa marca. E o primeiro deles é o desprezo pela marca. Todo mundo sabe que ela é extremamente popular com preços acessíveis. Daí vem essa ideia de que é shampoo de pobre e que não vai servir pra nada. Porque eu sou rica! Eu sou rica! A gente vê que o Brasil é um país com uma desigualdade social gigantesca. A gente tem que acabar de uma vez por toda que é essa bobagem de marca de pobre e marca de rica. E o segundo aqui é acreditar que porque shampoo é mais acessível e mais baratinho, não vai cumprir as funções que você precisa pro seu cabelo. Como deu pra perceber, algum dos ingredientes ali até me surpreendeu, porque a gente nem imagina que teria em shampoos mais acessíveis. E outra coisa que é inegável são os comentários das consumidoras. Você pode ir na internet e vai achar um monte dizendo que adoram o produto, que a limpeza é incrível e funciona muito bem para pessoas que têm os cuidados mais simples, talvez um couro cabeludo mais oleoso, até crianças e cabelos que não são ressecados. Então, contra isso, não tem como negar. E outra coisa super importante é que o profissionalismo não é sobre julgar o preço do produto, e sim sobre entender o porquê que ele funciona ou não. E agora a pergunta que não quer calar: quem deve usar e como usar o seda com inteligência? E para responder essa pergunta, a gente precisa entender de uma vez por todas o que o nosso cabelo tá precisando. E não é só para usar o seda não, para usar qualquer tipo de produto e qualquer tipo de tratamento, seja máscara, condicionador, shampoo, o que quer que seja. E nesse caso a gente não pode esquecer uma coisa muito importante nesses ingredientes da seda, que é o sulfato forte, ou seja, um agente de limpeza, que todas as consumidoras falam, pode procurar na internet, que elas adoram a seda porque dá aquela sensação de limpeza, sensação de frescor. Mas nesse caso, talvez não seja tão bom para você. Então aqui, entendendo que o seu cabelo for um pouquinho mais oleoso, um cabelo que suja muito, talvez seja uma opção bacana para você. Já se você tem aquela coloração que você quer que dure um pouquinho mais tempo, talvez um cabelo bem ressecadinho e bem loiro, eu tentaria outra opção. Ah, outra coisa, eu evitaria o uso diário e contínuo desse shampoo também em cabelos que tenham descoloração global, cabelos extremamente ressecados ou quimicamente tratados. O que você não quer é tirar ainda mais a oleosidade desse cabelo. Lembra, esse cabelo já perdeu aí um monte de lipídios. Você não quer que tire ainda mais com esse shampoo, que é um shampoo que tem uma limpeza um pouquinho mais forte, não tão hidratante. Importante lembrar umas máscaras de nutrição, máscaras de hidratação, para dar uma balanceada nessa limpeza, né? Porque é isso que as pessoas mais gostam nesse shampoo da seda, por isso que eu ouço bastante. Limpa e limpa muito. E você, amigo, o que você achou de toda essa história, hein? Olha, eu tenho que dizer que o shampoo da seda não é vilão não, tá? E chamar ele de shampoo de pobre é no mínimo preconceito que não tem base técnica nenhuma. Agora, eu não vou ficar aqui falando e mentindo pra você, dizendo que eu recomendo seda pra todas as minhas clientes. Não! Na verdade, eu nunca recomendei. Talvez porque eu achei que elas não iriam se beneficiar do que estava naquela fórmula ali. Pelo menos na fórmula que nos é revelada. Mas olha, eu me surpreendi com alguns dos ingredientes, hein? Ingredientes esses que eu nem pensei que teriam num shampoo tão acessível. E outra coisa, eu acho que muitas vezes produtos, principalmente em países grandes, que tem uma desigualdade social muito grande, ele é usado sim e segregar algumas partes da sociedade. Dizendo que isso é de pobre, que aquilo é de rico, que isso não presta e que aquilo presta, simplesmente baseado na sua opinião pessoal. Agora, o mais importante aqui, amiga, vamos combinar, né? É entender o que seu cabelo precisa, independentemente de ser um shampoo de R$500 ou um shampoo de R$10. E você já ouviu críticas? Você usa seda, gostou, deu certo, não deu? Me diz aí. Mas se eu vou te pedir um favorzinho, amiga, se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações, ativa tudo. Manda pra sua amiga, manda pra sua mãe que tá precisando aí de ajuda pra saber se o shampoo é o certo ou não. E o nosso Beleza Democrática cresça ainda mais.